Eita, 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 eita. Como foi dito já, né? Que país é esse? Que país é esse? Brasil. Já disseram mesmo e é verdadeiramente é isso que acontece, né? O Brasil não é um país para amadores. Aqueles que são amadores, pare, peça para o mundo que você deve descer. O Brasil não é verdadeiramente um país para amadores, não. Mas hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Então vamos lá. O que foi as capitanias hereditárias, né? E como foi que tudo isso aconteceu? Gente, ao decidir começar a colonização de suas terras, né? A própria coroa portuguesa, ela optou por dividir aqui os lotes que eram nomeados de que capitanias hereditárias. Eram o quê? Eram os lotes que eles eram entregues em até ali em 1534 a capitães donatários. Quem eram esses capitães donatários? Eram grupos compostos por gente de pouca expressão na nobreza. Quem eram esses caras? Quem poderia ser esses? Eram funcionários públicos e comerciantes ligados aqui à coroa portuguesa. Com essa medida, o que acontecia? A coroa transferia para os donatários os custos da colonização. Ou seja, para colonizar aqui, né, precisou de trazer essa galera toda. A coroa não estava muito bem, não estava quebrada, então acabou acontecendo isso. Então tinha quem? Os 12 donatários. Esses 12 donatários receberam a posse das capitanias por meio de uma carta. Que carta é essa? A carta de doação. O que era a carta de doação? Era um documento que permitia explorar a terra, mas não os tornavam proprietários das capitanias. Ou seja, sendo assim, eles não podiam vendê-las ou doá-las, pois esse direito era exclusivo de quem? Do rei. A posse da capitania era hereditária, ou seja, passava de pai para filho. Ou seja, eles não ficavam ali passando para um outro que eles quisessem, não era passada de quê? De pai para filho. Os direitos e deveres do donatário eram bem definidos. Eles deveriam exercer a justiça, o comando militar. Entre os direitos adquiridos estavam de quê? Os de doar 6 marias. O que era 6 marias? Era um lote de terra. Eles tinham que fazer o quê? Fundar vilas, escravizar, vender índios, entre outros ganhos econômicos daquela época. Então, o sistema de capitanias hereditária, ela foi o quê? A primeira forma efetiva encontrada pela coroa para defender, explorar, administrar as terras lusitanas na América. E cada capitão donatário, ele era responsável políticas administrativas pelas suas capitanias. Essas iniciativas, cada um deles para o povoamento do território, seria uma garantia de lucro e sucesso. Ou seja, tinha que realmente explorar. Não poderia ficar ali parado, nada disso. Mas, gente, não foi isso que aconteceu, né? Alguns donatários nem chegaram a vir para a colônia. Por quê? Porque deveriam vir tomar posse daqui das terras, mas não vieram, não. E com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente, que prosperaram, porque eles investiam ali diretamente, né, na produção de açúcar, todas as demais fracassaram. Esse fracasso se deveu à falta de recursos financeiros por parte dos donatários, né? A experiência de alguns deles ao precário sistema de transporte e de comunicação e de relacionamento nem sempre amistosos entre portugueses e os indígenas. Houve muita briga aqui com os indígenas, teve proprietários que não viram pegar realmente fazer a posse dessas terras. Realmente era muito difícil naquela época, né? Então essas 2 capitanias mesmo que ficaram foi as capitanias de Pernambuco e São Vicente, foram as que realmente prosperaram. Então fica a dica, o Brasil não é um país verdadeiramente para amadores, não. Temos que buscar cada vez mais conhecimento e fica a dica aí sobre essas capitanias hereditárias. E vamos lá, hein? Fui!